Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está nos acompanhando pela programação da nossa TV Evangelizar. Você que está nos acompanhando através dos nossos canais abertos ou também através de todas as nossas plataformas digitais. Que alegria ter você conosco. Vamos tratar hoje sobre uma afirmação narrada no Evangelho de São João, do próprio Jesus, para um personagem chamado Nicodemos. Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era um superior do Sinédrio. Ele era alguém de posses, era um homem influente, era um homem poderoso. O Sinédrio, na época de Jesus, era como Suprema Corte. O Sinédrio, ele tinha poder para legislar, não apenas em coisas espirituais, mas também em coisas civis. O único poder que o Sinédrio não tinha era para penalizar alguém, ou seja, eles não tinham poder de aplicar pena. É por isso que naquele episódio da paixão de Jesus, o Sinédrio ficou tendo aquele jogo, leva para Anás, leva para Caifás, leva para Herodes, leva para Pilatos, porque, na verdade, quem queria condenar Jesus era o Sinédrio, eram os sumos sacerdotes da época, na qual Nicodemos fazia parte. Como eles não tinham poder para aplicar pena sobre ninguém, eles precisavam de alguém que validasse a sua opção. E é por isso então que tem aquele jogo, podemos chamar aqui daquele jogo político ali na paixão de Jesus, até que Pilatos lava a mão e entrega Jesus para a crucificação. Este era o Sinédrio da época. Nicodemos fazia parte do grupo do Sinédrio, ele era um sumo sacerdote. Mas Nicodemos, ele começa a ficar incomodado. Nicodemos tem uma inquietação no coração dele. E eu já quero aqui abrir um parênteses. Quantas são as vezes em que eu e você também trazemos um vazio dentro de nós? Vazio esse que muitas vezes nós queremos preencher com coisas, com pessoas, com situações. Mas o que eu e você precisamos entender é que este vazio aqui dentro só pode ser preenchido por uma coisa: é Deus, é a presença de Deus. Eu sempre digo que quando Deus nos fez, Ele nos fez como um grande quebra-cabeça. E este quebra-cabeça ele vai sendo montado ao longo da nossa história. Ao passo que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, este quebra-cabeça vai sendo montado. Mas existe uma pecinha final. Essa pecinha que fecha o quebra-cabeça, que muitas vezes nos dá esse sentimento de vazio, essa sensação de não haver lugar para nós no mundo. Quantas são as vezes que você já disse: eu não sei o meu lugar, parece que não há lugar para mim no mundo. Eu tenho tudo, mas às vezes me falta tudo. Quantas são as vezes em que até nós temos situações de posses financeiras, mas existe um vazio aqui dentro, porque este vazio é a falta da presença de Deus. Nicodemos era assim. Ele tinha posses, ele tinha prestígio, ele era reconhecido diante do Sinédrio, mas existia um vazio. E então, um belo dia, ele ouve falar de Jesus. Há um profeta na cidade realizando milagres, realizando curas. E a palavra vai nos dizer então que Nicodemos marca um encontro com Jesus às escondidas. Afinal, ele tem medo de ser visto. Afinal, ele tem medo do que vão pensar nele. Meu Deus, o que vão pensar de mim se eu agora começar a ir na igreja? Meu Deus, o que vão pensar de mim se eu agora começar a rezar o terço? Se eu começar a jejuar? Também são os meus questionamentos e os seus muitas vezes. O que vão pensar de mim se eu colocar uma camiseta de Jesus? O que vão pensar de mim se eu falar que agora eu vou começar a frequentar a igreja? Mas entenda,
Nicodemos não se preocupou, ele foi às escondidas, mas ele se permitiu conhecer e ter esta experiência com Jesus. E ele foi à noite, ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso para conhecer este reino? E Jesus responde para ele: em verdade te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era um homem inteligente, então ele trabalhava muito com a cabeça. Então Nicodemos perguntou: Jesus, como é que pode eu, já sendo velho, entrar na barriga da mamãe e nascer de novo? E Jesus, eu imagino dando um sorriso, Jesus respondeu: Nicodemos, não é assim, não precisa entrar na barriga de mamãe, o que você precisa é nascer da água e do Espírito. Veja que belíssimo ensinamento que Jesus dá para Nicodemos e que hoje também serve para mim e para você. É preciso nascer de novo. Nascer do que, Eduardo? Deixando para trás a vida velha, deixando para trás as concupiscências do pecado, lutando e buscando por uma vida de santidade. Eu e você podemos ser melhor e Deus quer que nós sejamos melhores. É preciso sim nós nos desenvolvermos como seres humanos. A espiritualidade no primeiro contexto não tem nada a ver com simplesmente uma mera religiosidade. Quando Jesus diz para Nicodemos, é preciso nascer de novo, Jesus está dizendo, é preciso sair da superficialidade e irmos para a intimidade. E me desculpa, quantas são as vezes em que eu e você hoje ficamos presos em meras práticas religiosas, mas nós não temos vivido uma intimidade, uma busca pelo Senhor no secreto. Há o dia em que nós pararemos de ficar preocupado com a mídia, com as curtidas, com os likes e com os seguidores e vamos buscar uma vida no secreto com o Senhor. É isso que Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo da água e do Espírito, é buscar a Deus no secreto, é buscar a Deus na intimidade, sairmos da religiosidade para mergulharmos em profundidade com Ele. Prova disso, o Papa Francisco, no ano de 2014, em setembro de 2014, Papa Francisco é Pedro, ele tem na mão a chave da igreja. De Pedro a Francisco, 266 papas em linhagens ininterruptas. Jesus entregou a chave para Pedro, esta mesma chave agora está nas mãos de Francisco. Francisco, na sua homilia na Casa Santa Marta, em setembro de 2014, o Papa Francisco vem em público e diz assim: você pode ter 5 diplomas de teologia, e se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. O tempo avança. Março de 2014, o Papa Francisco agora, na Cátedra de São Pedro, Francisco disse: você pode ter 5 diplomas de teologia, você pode ter mestrado, doutorado, pós-graduação, você pode estar bem sucedido financeiramente, casado, com filhos, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. Veja o que o Papa Francisco, sucessor de Pedro, o nosso pastor, diz: nós podemos ter diplomas, estar bem sucedidos, e mesmo assim, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Logo então eu entendo, o que Francisco está querendo dizer com isso? Eu confesso para você que esta fala do nosso Papa inquietou o meu coração. E eu fui orar a Deus pedindo: Senhor, o que o Papa Francisco está querendo nos dizer? E Deus então me disse: Eduardo, o Espírito Santo é aquele que tira uma pessoa da média e ele leva a pessoa acima da média. Ou seja, eu posso ter faculdade, eu posso ter graduação e não há nada de errado nisso, tá bem? Não é que nós não podemos ter faculdades, não é que nós não precisamos de diploma, sim, precisamos estudar, precisamos nos formar. Não há problema nenhum em nós sermos prósperos financeiramente, profissionalmente, nos nossos relacionamentos. Mas o que o Papa Francisco está nos afirmando com esta fala dele é: o Espírito Santo quer potencializar tudo isso em nós. Ou seja, eu posso ser um bom pai?
posso e devo. Esta é minha responsabilidade, a minha obrigação, a partir do momento em que eu quis ser pai. Mas o Espírito Santo, ele me tira do patamar de um bom pai e ele me eleva ao patamar de um super pai, de uma super mãe. Eu posso ser um bom marido? Posso e devo. Mas o Espírito Santo, ele me faz sair da média e ele me leva a um patamar de um super esposo, onde então eu amo a minha esposa, eu sou carinhoso, eu sou gentil, eu honro esta mulher, porque o Espírito Santo faz isso em mim. Eu, como profissional, como patrão, posso ser bom? Posso e devo, mas o Espírito Santo, ele eleva isso em nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele tira alguém da média e ele leva a pessoa acima da média. Vamos entender melhor o que é média, o que é acima da média. Eu me lembro que quando eu estudava, eu não vou falar quanto tempo atrás, para não revelar a minha idade, mas eu me lembro que quando eu estudava um tempo atrás, a média na escola para eu passar de ano, né? Eu estudei no Paraná, na época que eu estudava era bimestre, 4 bimestres. Para eu passar de ano, a média era 70. Se eu tirasse, ou seja, 4 70s ao longo do ano, que era a média, eu era aprovado. Então eu te pergunto, tirar nota na média é bom? Sim ou não? Responda aí na sua casa. Sim ou não? Nota na média, 70, 70, 70. Média, passei de ano, é bom sim ou não? Te dei um nó aí? Você ficou em dúvida de dizer sim ou não? Sim, a nota na média é bom, porque se você tirar 4,70, eu era aprovado, passei de ano. Vamos para o próximo ano, a próxima etapa da escola. Mas agora eu quero te provocar um pouco mais. Quem são os alunos que eram lembrados pelos diretores, pelas professoras? Quem eram os alunos que recebiam honra ao mérito nas formaturas? É os que tiravam 70 ou é os que tiravam 100? Você já respondeu aí, né? Os que tiravam 100. Então o que eu entendo? A nota, a média é bom, mas acima da média é muito melhor. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Nós podemos ter uma vida na média? Sim. Uma vida na média pode ser boa? Sim. Você pode ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom profissional, mas o Espírito Santo de Deus não quer que eu e você sejamos medianos. Não, Deus não nos fez para uma vida na média, Deus nos fez para uma vida acima da média. Por isso, seja cheio do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo fazer você renascer para uma vida nova, que hoje renasça na sua vida sonhos, planos, projetos. Deixa o Espírito Santo fazer nova todas as coisas na sua vida e receba uma vida acima da média. É o que eu rogo a Deus que neste dia aconteça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba esta palavra na sua vida. Uma vida acima da média é o que Deus tem para você. Não mais uma vida de escassez, não mais uma vida na média, mas uma vida próspera, uma vida abundante. Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo de Deus.